Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos início a este tema final da série Que Falem os Primeiros Cristãos. Esse livro aqui de 200 páginas que eu indiquei para os irmãos, editado pela Literatura Monte Sião do Brasil, o autor é o David Berkot. E destacamos então, lá na primeira parte, mais a questão da perseguição. Eu gostaria de trazer um ponto sobre isso, mostrando como era o povo da cruz. A maior parte deles se tornaram mártires da fé. E aqui nós vemos Tertuliano escrevendo para pessoas que estavam nesta dificuldade, e diz assim: vejam, tudo o que tiverem que sofrer como uma disciplina para sua mente e corpo. Vocês estão prestes a passar por uma luta nobre, em que o Deus vivo é quem os dirige e o Espírito Santo é quem os treina. O prêmio é uma coroa eterna e angelical, a cidadania celeste e a glória infinita. A prisão faz para o cristão o papel que o deserto fez para o profeta. O próprio Jesus passou muito tempo sozinho, para que tivesse maior liberdade para orar e se manter afastado do mundo. Os pés não sentem as correntes quando a mente está no céu. Então é comentado que na época, Tertuliano era uma pessoa muito boa para confortar as pessoas, né? E aqui ele compara então o papel da prisão com o papel do deserto, desempenhando essa maior comunhão com Deus podemos ter nessas situações. Isso é uma verdade tremenda na vida de John Bunyan, o autor do livro Peregrino. Essa obra magistral que levou tantas pessoas a Cristo, sofreu várias adaptações e hoje muitas vezes alguns termos de lá são utilizados nas pregações e tudo mais. Ele escreveu o Peregrino dentro da prisão, da qual passou por anos e anos a fio, por ser um pregador não oficial. O Estado, então, determinava quem poderia ser um pregador. E ele não era considerado dessa maneira, e por esse único crime ele foi posto, então, na cadeia. E aí nós vemos que, de fato, nos legou um livro maravilhoso como este, né? E aqui fala ainda, né? Destes que estão em maior comunhão com Deus, se mantendo afastados do mundo, diz que os pés não sentem as correntes, quando a mente está no céu. Que maravilhoso! E nesta parte final, irmãos, eu queria destacar mais alguns pontos sobre as doutrinas que eles defendiam. Aqui, de maneira muito resumida, no livro é expandido, é trazido o testemunho de vários desses cristãos primitivos, né? Mas aqui, de maneira resumida, queria trazer alguns tópicos. O primeiro é salvação e obras. Diz assim: Clemente ensinou aos seus alunos: um homem que trabalhe por si mesmo para se libertar do pecado nada consegue. Porém, se ele se mostra verdadeiramente ansioso por isso, Deus o ajuda a alcançar sua meta. Deus trabalha junto com pessoas dispostas. Mas se a pessoa abandona seu entusiasmo, o Espírito de Deus também se contém. Então, na teologia se fala da crença da parte de alguns, chamado monergismo, que Deus faz tudo por nós. E existe a outra crença do sinergismo, que muitas vezes é visto como uma heresia por parte, então, do cristianismo. Mas exatamente essa era a crença dos cristãos primitivos. E eles, então, nos mostram que se o homem não corresponder a Deus, nada Deus poderá fazer por ele. Há a parte de Deus de nos capacitar às boas obras, e ao escolhermos, tomarmos a decisão continuamente de servirmos a Ele. Ambas as coisas são verdade. Policarpo ensinou: aquele que ressurgiu dentre os mortos também nos levantará, se fizermos sua vontade, guardarmos os seus mandamentos e amarmos as coisas que Ele amou, afastando-nos de toda injustiça.
Então nós vemos aqui o enfoque deles, a importância da guarda dos mandamentos, nos afastarmos de toda injustiça. Se não for assim, Deus não poderá nos salvar. Aqui o autor do livro comenta o seguinte na página 69. Os teólogos nos convenceram de que há um conflito irreconciliável entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras. Eles usaram uma forma de argumentação enganosa, conhecida como falso dilema, ao garantir que só há duas formas de salvação. Primeiro, um dom de Deus, um dom dado por Deus, ou segundo, algo conquistado com nossas obras. Então aqui a reflexão que o autor nos traz é muito significativa. Então ele fala, os teólogos, nos seus estudos, querem sistematizar as doutrinas e tudo mais, eles querem colocar em contraste um dilema, ou você escolhe isso ou você escolhe aquilo. Mas aí diz assim a continuação da reflexão: os cristãos primitivos responderiam dizendo que um dom não deixa de ser dom simplesmente porque está condicionado à obediência. Olha o detalhe que ele nos traz aqui. É um dom de Deus? É, mas há uma condição para receber esse dom de Deus: a obediência. Por exemplo, agora ele traz uma ilustração para nós. Suponha que um rei tenha pedido ao seu filho que fosse ao pomar real e trouxesse uma cesta cheia das maçãs favoritas de seu pai. Depois que o filho realizasse a tarefa, suponha que o pai lhe desse metade de seu reino. A recompensa seria um presente ou um prêmio merecido? A resposta é que seria um presente. O filho, com certeza, não merecia metade do reino de seu pai apenas por cumprir uma tarefa tão pequena. Mas o fato de que o presente estava condicionado à obediência do filho não muda o fato de que ainda era um presente. Os cristãos primitivos acreditavam que a salvação é um dom de Deus, mas também acreditavam que Deus dá seu dom a quem Ele escolher, e Ele escolhe dar àqueles que lhe amam e obedecem. Então aqui o que a gente tem que colocar fora do caminho, que é o ponto que aí tem razão, quem colocar a questão do mérito. Então não é que não tenhamos uma obra, desempenhar uma escolha, uma decisão, devemos tê-la. Agora, não há mérito nisso. Não sobra nada para a gente nesse quesito. Se nós formos a Deus achando que nossas obras são um mérito, então, para alcançarmos, ganharmos a salvação, estamos completamente enganados. Então, tal como na ilustração, aqui fala que o que aquele filho fez por seu pai era o quê? Era mínimo, era uma coisa muito mínima. Irrelevante para o presente que ele depois recebeu. Uma pessoa colhe maçãs e agora tem direito a metade de um reino? Não faz sentido algum. Então há uma condição, ou seja, há um teste. Há uma prova que é realizada com todo ser humano, e se ele passar por isso, receberá a salvação, um dom gratuito de Deus. Deus, assim, na sua soberania, determinou que as coisas fossem dessa maneira. Irineu escreveu: temos que tomar cuidado, pois de alguma forma, depois que conhecemos a Cristo, se continuamos fazendo coisas que desagradam a Deus, não obtemos mais o perdão dos nossos pecados, mas em vez disso, somos excluídos de seu reino. Bom, aqui o que Irineu nos trouxe é muito importante, porque vinculado a uma ideia de predestinação, há vinculado também a ideia da perseverança dos santos. Aquele que se converte, ele não cai mais da graça. Não tem jeito, está preso agora dessa maneira. Aqui Irineu faz a seguinte reflexão daquela pessoa que recebeu o perdão dos seus pecados lá atrás,
Mas, se depois desse conhecimento continuar a fazer as coisas que desagradam a Deus, é o quê? Cancelado aquele perdão dos pecados e são perdidos. Tertuliano escreveu: algumas pessoas agem como se Deus tivesse a obrigação de dar seu dom até aos indignos. Transformam sua generosidade em escravidão. Afinal, muitos não acabam perdendo a graça de Deus? Este dom precioso não é retirado de muitos? Então, mais uma vez aqui eles estão lidando justamente com essa problemática, mostrando que sim, aquele que se converteu, aquele que se entregou a Cristo, ele pode ter recebido a salvação naquele momento e ela ser removida depois. Então, devido à situação que a pessoa se coloca, perder a graça de Cristo. Cipriano disse: está escrito, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Assim, o que quer que anteceda o fim é apenas um degrau para chegarmos ao topo da salvação. Aqui não é a linha de chegada, em que já ganhamos o prêmio da escalada. Olha aqui outra reflexão maravilhosa que Cipriano nos faz da importância de chegar até o fim, perseverar até o fim e aí sim receber o galardão, o prêmio, a recompensa. Mas então, se os primeiros cristãos não ensinavam a predestinação, não ensinavam o conceito da graça irresistível, como alguns querem trazer, algo totalmente antibíblico. A Bíblia fala várias vezes daqueles que fazem o quê? Resistem ao Espírito Santo. Então é possível fazer dessa maneira. Aquele que não resiste, deixa o Espírito Santo fazer a obra em você, aí sim este alcança a salvação. Mas há os que resistem. Mas da onde surgiu tais teorias errôneas e que grande parte do cristianismo hoje adota, como fosse essa a ortodoxia da fé cristã? O surgimento disso tudo nós podemos traçar então até Agostinho de Hipona. Ele viveu entre o século IV e parte do século V e ele então introduziu uma série de problemáticas para a igreja cristã. Vamos lembrar do que já estudamos anteriormente nas outras partes, onde vimos que a partir então do final do século XIII, principalmente já no começo do século IV, com o início aí de Constantino, controlando a igreja, há uma apostasia progressiva, começou bem devagar lá desde o final do século XIII. Agostinho de Hipona já é numa fase mais posterior, mas ele introduz então elementos que até então não haviam. Ele é o pai de várias ideias. E aqui o autor do livro comenta sobre isso e diz assim: é uma pena que ele tivesse uma mente tão brilhante, pois acabou convencendo grande parte da igreja ocidental de suas teorias. A lista de doutrinas e costumes introduzidos, ou pelo menos defendidos por Agostinho, é incrivelmente longa. A seguir está um pouco do que ele ensinava. Vamos aqui elencar então. Que Maria havia nascido e vivido praticamente a vida toda sem pecar, que bebezinhos que não foram batizados estão condenados por toda a eternidade, que o sexo dentro do casamento é um ato inerentemente degradante, que a guerra pode ser santa, que o milênio não será literal, que não há perdão de pecados a não ser pela Igreja Católica, que alguns ensinamentos dos apóstolos não se aplicam mais ao cristianismo, pois eles viveram numa época diferente, que existe um purgatório, que os mortos podem se beneficiar do sacrifício da Eucaristia,
que é apropriado que o Estado cristão persiga os hereges. Então aqui um resumo de várias ideias, aqui nós não vamos se aprofundar nelas, né? Mas deu para ter uma pequena noção, né, do que ele introduziu aqui de conceitos. E um desses conceitos trazidos foi justamente o da predestinação. Conceito já existente na filosofia grega, daqueles que eram chamados de deterministas ou fatalistas. Na filosofia há essa corrente de pensamento, como tudo fosse uma engrenagem, cada um no seu lugar, tudo fosse determinado. Mais ou menos desse conceito que Agostinho introduz no cristianismo agora, essa ideia de predestinação, o qual trouxe malefícios muito grandes. E vamos ver uma reação então depois lá de Jacó Armínio e de John Wesley. Ambos então trouxeram uma visão mais correta, da qual somos herdeiros então do pensamento arminiano e também de John Wesley. E no próprio catolicismo podemos ver que Tomás de Aquino se contrapôs a essas ideias. Aqui o autor continua dizendo, quanto a este último assunto do Estado cristão perseguir os hereges, ele escreveu: o rei Nabucodonosor, quando se converteu por um milagre divino, promulgou uma lei justa e digna de elogios em nome da verdade, que todo aquele que falasse algo indevido contra o Deus verdadeiro, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, devia perecer junto com sua família. Então aqui palavras de Agostinho, ele justificando então por que poderia se perseguir os hereges. E o comentário dele, infeliz, pegou lá na história de Nabucodonosor, que ele determinou a perseguição àqueles que não honrassem o Deus dos judeus. Assim, se quisermos reconhecer ou declarar a verdade, Agostinho prossegue, há uma perseguição injusta, em que os ímpios perseguem a igreja, e há uma perseguição justa, em que a igreja persegue os ímpios. Além do mais, a igreja persegue em espírito de amor e eles em espírito de ódio. Então, qual é a função do amor fraternal? Pelo medo que alguns têm do fogo temporário da fornalha, há de se condenar muitos ao fogo eterno do inferno? Então, é lamentável, as conclusões aqui são preocupantes. E isso lançou, então, as bases para depois, na Idade Média, a Igreja Católica fazer a sua perseguição através da Inquisição e tudo mais. E alegavam que era para benefício da alma da pessoa, queriam livrá-la do inferno. Essa era a alegação. Dizer que a pessoa tinha que se arrepender, e faziam para isso o quê? Torturas. E assim, é indizível, as maldades foram cometidas. E era tudo supostamente trazido através de um tribunal legal. Não era um crime que estava sendo cometido. De acordo com as leis, era algo correto, então, de ser efetuado. Vemos aqui que ele chega ao ponto de falar que é uma perseguição por amor e não por ódio. Então, aqui nós temos um vislumbre aqui das dificuldades introduzidas. E naquela parte de bebezinhos que não foram batizados estarem condenados por toda a eternidade, é um outro problema. Nós bem sabemos que é por conta disso que foi trazido o batismo, então, das crianças. Antes era só de adultos. E agora, devido às dificuldades de um batismo por imersão, a própria palavra significa imergir a pessoa na água, mais uma mudança. As coisas vão passo a passo sendo alteradas. Agora, por infusão ou aspersão, colocado então o batismo dos infantes. E aqui o autor comenta, na página 89, o seguinte: uma coisa que sempre me impressionou sobre os cristãos primitivos é que eles nunca limitavam o poder de Deus. Por exemplo, eles sempre acreditavam que Deus seria justo e amoroso com os pagãos,
que nunca haviam tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Da mesma forma, eles acreditavam que, embora o batismo fosse o canal normal da graça e o meio para o renascimento, Deus não era limitado por ele. Eles acreditavam que bebês não batizados que morressem na infância ainda podiam ser salvos. Foi Agostinho que ensinou séculos mais tarde que todas as crianças não batizadas estão condenadas. Outro exemplo era o dos mártires. Muitos crentes eram martirizados antes que tivessem a oportunidade de ser batizados. A igreja primitiva sabia que o Deus de amor não abandonaria essas pessoas. A igreja dizia que, de certa forma, eles tinham sido batizados num batismo de sangue. Então, embora os cristãos primitivos enfatizassem a importância do batismo e seu papel no novo nascimento, eles não mostravam Deus como um ser frio e inflexível que não podia atuar de outra forma. Então, que maravilhoso, né? E esses são os conceitos que hoje defendemos. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de um conhecimento mais aprofundado, Deus os julgará de acordo com a luz a qual eles chegaram. Poderão ser salvos ou perdidos de acordo com tais obras. Só Deus, então, será capaz de julgá-los. Aqui nós vemos, no caso das crianças, e por fim, um fato curioso aqui que nós vemos, né? No caso de mártires que não haviam sido batizados. Ou seja, a igreja não batizava imediatamente as pessoas, corria colocar na água para se tornar um membro. Há até alguns registros de alguns regulamentos na época que indicavam que pelo menos 1 ano deveria passar a pessoa então frequentando para, enfim, ser batizado. E aqui fala então que eles citavam um texto que fala de batismo de sangue. Vamos ler esse texto rapidamente em Marcos, capítulo 10, verso 38 e 39. Palavras de Jesus aí que eles aplicaram para o caso desses mártires que eram novos na fé e já sobreveio a perseguição e foram então até a morte fiéis. Marcos 10, versos 38 a 39, declaram o seguinte. Então, antes de lermos, nós vemos que em tudo isso, qual que é o raciocínio aqui trazido? Deus, ele não é um ser frio, inflexível, ele atua de outras maneiras. Ainda que, via de regra, a pessoa convertida deve passar o quê? Pelas águas, pelo batismo. Diz assim o texto: Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, aqui o contexto vem falando do pedido daquelas mães para que seus filhos estivessem em honra e glória, um à esquerda e um à direita de Jesus. E ele mostrou então aqui que eles não estavam entendendo as dificuldades que passariam. Eles se julgavam prontos para passar por aquilo que Cristo logo em seguida passaria. Jesus sabia que eles não estavam preparados, mas os ensinou, os orientou para que quando chegasse, eles pudessem estar firmes. E de fato aqui o indicativo, o que Jesus fala ao final desse batismo, que eles seriam batizados assim como ele, podemos ver o fato de que todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Então, esse foi o fim, cada um de uma maneira, uns mais rápido, outros mais tarde, foram martirizados, exceto João, que morreu. Então, ele depois da ilha de Pátmos, eles tentaram antes de Pátmos matá-lo, né, num óleo fervente, enviaram para lá, e é relatado na história que João saiu ainda de lá e morou alguns anos em Éfeso, a igreja a qual ele ajudou a estabelecer, e morreu então de velhice.
Um próximo tópico que nós temos, o penúltimo, é sobre guerra e derramamento de sangue. Cipriano faz a seguinte observação em relação à guerra. Aqui eu vou citar 2 trechos apenas sobre isso. Eles escreveram extensamente sobre esse assunto, eram pacifistas, contrários então a qualquer tipo de guerra. O mundo está encharcado de sangue, Cipriano escreveu. O assassinato, que é considerado crime quando cometido por um indivíduo, é chamado de virtude quando é cometido em grande escala. A impunidade é reivindicada para as más obras da guerra, não porque não são culpados, mas porque a crueldade é perpetrada em grande escala. E também Orígenes escreveu o seguinte: para os nossos inimigos que exigem que levantemos nossas armas em nome do imperador e matemos seres humanos, nós respondemos: não é verdade que os sacerdotes que cuidam dos seus deuses mantêm suas mãos limpas de sangue, a fim de oferecerem sacrifícios aos seus deuses com as mãos livres de manchas de sangue humano? Então olha só a sabedoria aqui de Orígenes, utilizando agora o próprio costume entre os pagãos, que os sacerdotes não tomavam parte na guerra. Mesmo quando a guerra é contra vocês, vocês não convocam os sacerdotes para lutar. Então, se esse é um costume louvável, quanto mais que nós cristãos façamos como sacerdotes, quando há uma guerra, mantendo nossas mãos livres de sangue. Mas com nossas orações, derrotamos todos os demônios que provocam a guerra. Deste modo, somos muito mais úteis ao rei que aqueles que vão para o campo de batalha. E ninguém luta melhor pelo rei do que nós. No entanto, nos recusamos a lutar sob seu comando, mesmo que ele exija isso. Porém, lutamos a seu favor, formando um exército especial, o exército da justiça, que oferece orações a Deus. Então, infelizmente, a maior parte do cristianismo hoje, a esmagadora maioria, toma parte nas guerras. São poucos os grupos cristãos que tomam essa atitude aqui de não haver o envolvimento nas guerras. E aqui é muito claro o posicionamento dos cristãos primitivos. Da onde eles aprenderam? Obviamente dos apóstolos, da Bíblia Sagrada. E aqui é interessante que a oração deles será pela paz. Que os demônios, então, causadores da guerra, das intrigas, das maldades, sejam expulsos, sejam derrotados. O último tópico é sobre o livre-arbítrio, relacionado ao que já estávamos comentando. Justino Mártir declarou: aprendemos com os profetas e cremos que seja verdade que punições, castigos e recompensas são dadas de acordo com o que cada um merece. De outro modo, se todas as coisas acontecem pelo destino, então nada está em nossas mãos. Pois se estamos predestinados a ser bons ou maus, então o primeiro não merece elogios e o segundo não pode ser culpado. A menos que os humanos tenham poder para escolher evitar o mal e fazer o bem, não podem ser culpados por suas ações, sejam elas quais forem. Pois um homem não poderia ser digno de recompensa ou elogios se ele mesmo não escolheu ser bom, mas foi simplesmente criado para ser assim. Do mesmo modo, se um homem for mau, não merece ser punido, já que não é mau por escolha própria e é incapaz de fazer qualquer coisa que não tenha sido criado para fazer. Então, é muito claro aqui o argumento. Nós vemos que de fato é assim, uma pessoa não pode ser responsabilizada, não tem culpa moral de uma atitude, seja qual for, boa ou má, se ele é um ser autômato, automaticamente ele cumpre aqueles papéis tal como um robô. Na realidade, a própria entrada do pecado no mundo, seja com Adão ou ao falarmos de Lúcifer, nos prova que Deus
faz os seus seres conscientes e seres com livre-arbítrio. Do contrário, nunca haveria entrada do pecado. A própria queda do homem nos mostra essa realidade. Metódio, um mártir cristão que viveu no fim do século XIII, escreveu: aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pelas inevitáveis necessidades do destino, são culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando-o como a causa e o autor dos males humanos. Muito importante essa consideração. Então, Deus, na realidade, seria o causador de tudo. Alguém pode objetar a isso, e vamos tratar um pouco ao final aqui, que isso, na realidade, é o que a Bíblia nos fala, por exemplo, em termos de Deus aparentemente realizando o mal. Nós devemos entender que a leitura bíblica correta não nos vai levar a cometer esse erro. Não é uma ação ativa, então, da parte de Deus, trazendo mal a alguém. Mas a Bíblia considera que aquilo que Deus permite, de certo modo, Deus está influenciando. Porque Ele era capaz do quê? De impedir aquilo. Mas Ele, então, permite que se suceda daquela maneira. E é sobre isso que Orígenes, então, escreve sobre algumas declarações difíceis. E vamos ver os vários argumentos que ele usou, muito oportunos para nós. Uma vez que acreditamos que Deus é justo e bom, vamos ver como o bom e justo Deus poderia endurecer o coração do faraó. Talvez possamos mostrar, através de uma ilustração utilizada pelo apóstolo na Epístola aos Hebreus, que Deus pode mostrar misericórdia para com o homem enquanto endurece o coração de outro, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo. Paulo diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Hebreus 6, versos 7 e 8. Pode parecer estranho que ele que produz a chuva diga: eu produzi frutos e os espinhos da terra. Mas, embora pareça estranho, é verdade. Se a chuva não tivesse caído, não haveria frutas nem espinhos. Portanto, a bênção da chuva caiu até em terras improdutivas, mas como a terra foi abandonada e não foi cultivada, produziu espinhos e abrolhos. Então os atos maravilhosos de Deus são como a chuva, e os diferentes resultados são como a terra cultivada e a terra abandonada. Então a chuva aqui foi utilizada como um símbolo das ações de Deus, os atos dele na história, que resultam tanto numa coisa como na outra, nos indivíduos. Aqui ele continua ainda: os atos de Deus também são como o sol, que poderia dizer: eu abrando e endureço. Embora essas ações sejam contrárias, o sol não estaria mentindo, pois assim como o calor derrete a cera, ele endurece o barro. Mas, por outro lado, os milagres realizados por Moisés endureceram o coração do faraó por causa de sua própria maldade, mas suavizaram alguns egípcios que saíram do Egito junto com os hebreus. Então, olha que profundo aqui, e daqui que vem uma frase que muitos pastores hoje pregam, aqui está a origem, dessa ilustração do sol. O sol, então, amolecendo a cera e endurecendo o barro. E vemos aqui ele falando: por um lado o faraó rejeitou, mas houve egípcios que foram atingidos por aqueles atos, aquelas pragas e tudo mais, aqueles sinais, e saíram do Egito juntamente com os hebreus. Um outro trecho difícil nas Escrituras, que traz uma impressão na mente de muitos equivocada, é Romanos 9. E Orígenes comenta algo sobre isso. Vejamos outra passagem.
Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9,16. Paulo não nega que algo tem que ser feito pelos humanos, mas reconhece que é Deus que completa a obra. O simples desejo humano não é suficiente para atingir o objetivo, assim como o simples fato de correr não faz com que o atleta ganhe o prêmio, nem permite aos cristãos obter o precioso chamado de Deus em Cristo Jesus. Essas coisas só são alcançadas com a ajuda de Deus. Então não é um resultado natural. Lá o esportista faz a sua corrida e o resultado, a consequência é ele receber um prêmio. Isso é algo à parte que ocorre. E aqui é para além disso. Nós vemos que de fato Deus já nos auxilia durante a nossa caminhada. Não é simplesmente que Deus nos dará um prêmio ao final, mas em toda a trajetória Deus está conosco, nos auxiliando para realizar de fato aquilo que Ele pede. De modo que, quando fala que isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, nos mostra que somos carentes realmente desse auxílio. Paulo disse como se estivesse falando sobre o cultivo da terra. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 6 a 7. Então não podemos dizer que a semeadura é um trabalho só do agricultor. Também não é só do irrigador. No fim das contas, é um trabalho de Deus. Do mesmo modo, não é como se não tivéssemos nenhum papel em nosso crescimento espiritual rumo à perfeição. No entanto, não somos nós que terminamos a obra, pois Deus produz a maior parte. O mesmo vale para a nossa salvação. O que Deus faz é infinitamente maior do que o que nós fazemos. Então, meditemos mais um momento sobre essa ilustração. O que é mais essencial nisso tudo? Aqui diz que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Se Deus não der o crescimento, de nada vai adiantar o que planta e o que irriga. Não tem valor nenhum. Mas o que acontece neste aspecto do que nós lemos? Aqui nós vimos que Deus deu o crescimento. E alguém pode falar, ok, mas se não fosse alguém ir lá plantar ou irrigar, também faltaria algo. A questão que nós devemos meditar aqui é que Deus é capaz o quê? De dar o crescimento independente de qualquer pessoa. Ele tem todo esse poder. Mas Deus determinou para nós, é Ele que fez isso, determinou para nós uma participação nisso tudo. Essa parte nossa não vale de muito, como foi dito aqui, é como naquela ilustração, mas ela é essencial. A nossa escolha de colocar a nossa vontade ao lado de Deus, ninguém pode fazer por nós e nem Deus fará por nós. Deve ser cada um de nós realizar isso. Então, para concluir essa série de estudos que tivemos aí em 4 partes, gostaria de ler um texto bíblico final que encontramos em 1 Pedro, capítulo 4, os versos 12 a 17. E que seja essa recomendação final, a recomendação do apóstolo Pedro, atinja a cada um de nós. 1 Pedro, capítulo 4, os versos 12 a 17, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, os tempos de paz, de liberdade, são a exceção na história do cristianismo, para os verdadeiros fiéis. A maior parte do tempo foi perseguição. Não estranheis as provas. Vivemos nesse curto período de tempo antes que venha a crise final. Possamos aproveitar as oportunidades que são nos dadas em todos os aspectos e dessa maneira preparar então o povo para estar em pé na última crise final, receber o derramamento sem medida do Espírito Santo, levando o último convite divino ao mundo que está prestes a perecer, e assim encontrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo finalmente. Que cada um de nós esteja contente, alegre com sua condição de cristão, como o texto diz. Exultemos, glorifiquemos a Deus. Estarmos ao lado de Deus faz toda a diferença. Então, é tal como Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.